A gente segue falando de política, mas vamos lá para os Estados Unidos agora. A Câmara dos Estados Unidos aprova uma lei que proíbe o voto de imigrantes ilegais. E, de acordo com o projeto, quem quiser votar deve apresentar uma comprovação de cidadania norte-americana para se registrar como eleitor. Além disso, o texto determina que os estados removam das listas eleitorais as pessoas que sejam suspeitas de imigração ilegal. A expectativa é que o Senado, de maioria democrata, rejeite a proposta. E ainda falando sobre eleições americanas, a Comissão de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos convocou 3 assessores da Casa Branca para depor sobre o real estado de saúde do presidente Joe Biden. Vamos fazer o seguinte? São 2 assuntos importantes, vamos dividi-los então? Depois a gente volta a falar sobre essa situação de Joe Biden. Muitos artistas, autoridades democratas vindo a público, quase suplicando para que ele desista dessa candidatura. Então, uma coisa de cada vez, vamos falar sobre essa lei aprovada na Câmara lá dos Estados Unidos. Lembrando, o Senado tem maioria democrata, mas a Câmara tem maioria republicana. Para proibir que imigrantes ilegais participem, votem, participem das eleições. Mônica, pode ser? Vamos lá, para as pessoas que estão assistindo entenderem. Como é hoje, o que muda na prática com essa lei? Hoje, apesar de não ser permitido, o que se exige nos Estados Unidos para você se registrar para votar? Varia de estado para estado. Então, por exemplo, em Nova York, você com o seu passaporte pode fazer uma identidade, um ID NY lá. E com isso você vota. Então, lembrando, você pode estar lá como estudante, então seu passaporte está totalmente válido, etc. Não teria direito a voto, mas tem muita gente que vota, apesar de não ter esse direito. E apesar de, atenção, ser uma das poucas hipóteses em que o imigrante ilegal pode ser preso nos Estados Unidos, se você for pego votando ilegalmente. Ainda assim, tem muita gente que vota, e como lá é uma federação, os estados fazem suas próprias regras. Na Flórida, por exemplo, você precisa mostrar o seu status. Em Nova York, não, e assim vai variando. Então, em muitos estados, tem muita gente que é imigrante ilegal e que vota, e na grande maioria, vota democrata. E o que os republicanos querem? Eles querem organizar a bagunça. Eles querem regras mais rígidas, onde você precisa mostrar que o seu status imigratório é um status que te dá direito a voto. E assim, eles sabem que eles vão reduzir intensamente o voto democrata. Exato. Eles querem organizar a bagunça ou é mais isso que a Mônica falou no final, porque eles sabem que a política de esquerda norte-americana, que Joe Biden, embora tenha engrossado um pouco o discurso agora nessa reta final de eleições, é mais condescendente com a imigração ilegal. É mais por isso ou mais por uma questão de organização, Maria? Eu acho que seja mais por isso, para justamente minar o eleitorado democrata que de praxe votaria no Biden ou no candidato, né, final, a princípio será o Biden. Então, acredito que sim. E como você falou também, Lívia, a maioria no Congresso norte-americano, a Câmara Baixa, os deputados, são republicanos, o que tende a ter posições mais conservadoras, mais restritivas com essa questão de imigração e tudo mais, que é uma pauta muito quente no debate norte-americano e que políticos, governadores se elegem com isso, né? Não definitiva 100% para um cargo de presidente da República, mas importante para quem vai se candidatar a governador enfim, e quer ganhar um assento ali também no Congresso. Mas acho que o Senado pode barrar, viu? Não sei. Senado de maioria democrata, se espera isso, Tânia? O que você espera? Que essa lei deve avançar no Senado? É meio difícil mesmo, né? Porque vai restringir ocasionalmente para aquela eleição que está se aproximando, né? Isso não é muito bem visto também, né? Eu não sei quem pode falar sobre isso, mas uma questão como essa aqui no Brasil precisaria entrar em vigor 1 ano antes das eleições. Lá não funciona assim? Não, lá o sistema deles... Primeiro que é um direito baseado na jurisprudência, então ele é um sistema menos estruturado do que o nosso, o regramento deles é menos organizado do que o nosso, portanto muito mais leve, portanto muito mais flexível. Mas lá tem menos exigências, é menos controlado, tanto que você no Brasil... O imigrante legal conseguia voltar. Imagina no Brasil, você imagina que uma pessoa que não tem direito a voto não vai consegue votar. nunca. É uma loucura. Lá a coisa é mais solta, não quero dizer bagunçado, mas é menos estruturado.
E por isso que essas regras, eles conseguem fazer essas mudanças. Mas, pelo que eu entendi, a mudança não é já para esta eleição, não. É uma mudança... Vou dar uma olhada. Não seria para essa? Acho que não. Enquanto eu dou uma olhada, queria te ouvir, doutora Eliana, sobre essa movimentação lá nos Estados Unidos, política. Eu sou absolutamente contra qualquer pessoa ilegal votar em alguma coisa, né? Muito sem lógica, né? Não é verdade? Quer dizer, já está ilegal lá, já não... Né? Qual é o posicionamento, não é político, qual é o posicionamento de cidadão? Zero. Então, desculpe, não tem que votar mesmo. Vamos, então, continuar falando de política americana. Depois eu vou dar uma olhada nessa questão que a gente levantou aqui sobre quando entraria em vigor essa decisão da Câmara dos Deputados, se ela for aprovada também no Senado lá dos Estados Unidos.